Salve, salve galera! Boa tarde pessoal! Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim, pois estamos começando mais um podcast. Eita, fugiu o nome da cabeça? Tá bom, RPG com o Jambu. Haga de vez em quando tem assim uns brancos mentais, mas ele tropeça, mas não cai. Na capoeira a gente diz que é um jeito que o corpo dá, tá bom? Enfim, estamos começando mais um podcast RPG com o Jambu, que é um podcast de RPG que tem bastante cara de pau de querer fazer parte da cena. Sim, a gente tem essa pretensão de querer fazer parte da cena do RPG, contribuindo com comentários, com opiniões, às vezes críticas, mas a gente quer contribuir participando com vários assuntos girando em torno do RPG aqui no Brasil. Geralmente temos um convidado externo ao estado do Pará. Daqui a pouco ele aparece aqui, que é o Luciano. Até porque eu quero questionar ele, porque o tema de hoje foi feita por ele, lançada por ele e acolhida pela galera da Associação Dungeon Belém. Se ele não aparecer, eu trago outras justificativas aqui, porque eu bati um papinho com ele na época quando ele lançou a proposta. De toda forma, aqui estamos compondo a mesa do podcast 100% de paraenses, ou pelo menos de pessoas que vivem aqui no Pará. Daqui a pouco eles dizem se nasceram ou não de fato aqui no estado do Pará. Portanto, vamos às devidas apresentações, iniciando por Luiz Chicama. Ele é publicitário e artista visual, mestre RPG desde 2005. Tem um cenário próprio intitulado Coragnar, que desenvolve desde 2009. Participou de diversos projetos voltados ao RPG, inclusive da organização e produção do The Jail, evento voltado ao tema, que aconteceu no antigo Abacatão, ginásio poliesportivo do município de Ananindeua. E atualmente ele está como assessor de comunicação da Associação Dungeon Belém. Luiz, dá um oi aí pra galera. Valeu, Raga. Tudo bem com vocês? Pessoal que está assistindo aí, pessoal que vai assistir posteriormente. Tudo tranquilo? Prazer de novo estar aqui. Já participei uma vez, estou participando novamente. Sempre um prazer, Raga. Quando você me chamar, eu estarei aqui. É isso aí. E o segundo integrante aqui do estado do Pará é Marcos Mauro. Ele tem quase 20 anos de experiência no RPG com vários jogos, mas o que ele mais gosta são os de temas sombrios. Quando ele tenta pegar algo mais leve, acaba levando muito a sério. Atualmente, ele está no grupo Cabana do Elfo realizando eventos e narrando RPGs. E também é tradutor da Odyssey Publicações, onde atualmente traduz cenários de Savage Worlds. Nos tempos vagos, ele ainda escreve algumas fanmades. Marcos, dá um oi aí pra galera. E aí, pessoal, novamente agradecendo a Hagabashi por novamente esse espaço. Está sempre ajudando, tanto a Cabana quanto também a Odyssey agora. Então, a gente faz essa trocação para ter conversas prolíficas como essa. É isso aí. Então, já que o Luciano não apareceu até agora, vou fazer a introdução por ele. Numa das participações que ele teve conosco, ele virou Raga. Posso indicar alguns temas? Eu falei, claro, Luciano, aqui o processo é democrático. Geralmente sou eu que lanço os temas, mas nas últimas semanas, o Júlio, que é primo do Luiz, o Herman, o Luciano, Tatiana e Barbirato me mandaram uma enxurrada de temas. Então eu já estou mais ou menos um mês e meio sem colocar tema nenhum para ser selecionado lá na Dungeon Belém. E aí calhou que a do Luciano tá sendo escolhida direto. Essa é a terceira que foi escolhida, já teve uma quarta que vai ser escolhida para que dar 2 semanas. Então abriu aí essa liberdade para os participantes lançar temas. E ele disse, Raga, quero falar sobre política no meio do RPG. Pô, com certeza, é um tema excelente. Tudo bem que é um tema muito batido nas redes sociais. É recorrente a gente acompanhar essas discussões das redes sociais, porque ainda tem muita gente que nega a existência dela nas mesas de RPG, por mais besta que pareça. Sim, tem política no RPG, mas não é a política que muitos acham que seja, que podemos chamar de politicagem. Não é politicagem. Se você vive em sociedade, você vive política. E eu fui ali no dicionário Michaelis pegar só 3 explicações do que seja política. Primeira delas, arte ou ciência de governar. Segunda,
arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Terceira, aplicação dessa arte nos negócios internos da nação, política interna, ou nos negócios externos, política externa. Em resumo, galera, desses 3 itens, nós precisamos de políticas públicas para estabelecer ações de governo para que uma nação consiga existir minimamente organizada. Para isso que existe política. E aí vocês se perguntam, tá, Raga, mas aí na minha mesa de RPG tem tudo isso? Mano, tem. Se por acaso os teus personagens fazem parte de um conglomerado, de um país, de um reino, de uma sociedade secreta, todos eles precisaram formar políticas para manter essa estrutura. E aí, meu camarada, essa política pode ser de bem-estar comum, ou pode ser de opressão, ou pode ser de ditadura. Depende do jogo que você estiver escolhendo jogar. É com essa premissa que nós vamos discutir. E eu viro agora para os meus convidados e faço a pergunta. Pode política no meu RPG? Luiz, seus comentários. Muito bom. Eu concordo com tudo que falou, Raga. Eu acho que é por aí mesmo. E respondendo curto e grosso da pergunta, eu não acho que pode, não. Eu acho que deve, né? A gente precisa falar sobre política em todos os espaços que for possível, para que a gente possa combater o tipo de narrativa que muito circula, né? Principalmente no campo da extrema-direita, né? De que os espaços de educação, os espaços de entretenimento deve ser um espaço imparcial, que não deve ter ideologia, né? Recentemente teve aquele projeto de escola sem partido e tal, que falava justamente sobre isso, né? Buscar imparcialidade e que isso conversa da carochinha, né? A gente sabe que não existe imparcialidade. Tudo e qualquer movimento que se faça, tanto de esquerda quanto de direita, a gente vai ter sim um viés. É impossível sair desse viés. Quando a gente está produzindo RPG, né? A gente tem esse viés também, a depender do mestre que está formulando ali o cenário. Então, a gente precisa, pelo contrário, a gente precisa entender que se em tudo tem política, a gente precisa cada vez mais dialogar e conversar sobre. Inclusive nossos espaços de entretenimento, no caso do RPG, né? Um ambiente quando a gente se congrega, a gente está ali para se divertir, trocar brincadeiras com nossos amigos e tal, fugir um pouco da realidade dura que a gente enfrenta no dia a dia, né? Mas também é um lugar ali para refletir, né? Refletir um pouco sobre o que acontece no mundo real, que a gente possa trazer também para o mundo da fantasia que é o RPG. Então, eu acho que deve sim ter política no nosso RPG. Muito bom. Marcos, suas contribuições. Então, pagar abaixo. É que eu vou começar logo uma coisa para refletir. É que esse assunto que a gente tem não é só um problema que a gente vê no entretenimento do RPG, mas também reflete a um tipo de noção que muitas vezes o público tem sobre o que é política, o que é ser político, o que é participar de política. Porque muito se há uma imagem de que política é só baseado em representantes partidários. Beleza, já está errado. Mas também bota-se num ponto de que o jogador, sendo colocado como protagonista, seja videogame, seja RPG, seja o que for, ele não é o indivíduo participante nessa política. E a gente tira isso muitas vezes. Eu vou dar logo um exemplo bastante raso, mas é que pode ser muito produto de várias mesas de RPG. Um grupo de RPG pega uma missão, beleza, tal, faz a coisa. Só que esse grupo que todo mundo fala que é
é uma contação de história, um processo de crescimento e desenvolvimento do personagem. Aquilo que ele está fazendo, será que de alguma forma não está transformando alguma coisa? Porque é bem como tu falou, Hagabashi. Que estrutura de governo esses personagens estão sendo recrutados? Tipo, é tão assim, pouco reflexível. Tipo, o Lorde Tirano lá tá precisando do grupo de RPG, os jogadores vão lá e vão? Acredito que não. Tanto que até mesmo o próprio mestre ele vai construir um cenário em que seja palatável e imediatamente comprada a ideia de que esse grupo vai querer participar dessa aventura. Porque, querendo ou não, já está contida convicções de como o grupo quer que essa aventura seja. Então, antes mesmo de começar a mesa, já tem toda uma reflexão política para chegar nesse ponto. Então, é porque quando a gente fica falando pode ou não política, não tem nem como falar isso porque já está acontecendo, né? A questão é o quanto o indivíduo está absorvendo isso e o quanto ele tem que identificar, na verdade, porque muitas vezes, no ponto em que ele identifica, ele sabe até o que ele está fazendo parte socialmente em todo o meio sobre o que é político. Aí novamente, como já foi falado aqui, muitas vezes a gente vai tirando essa camada do que é política, mesmo sendo política, e muitas vezes fica aquela coisa assim, tipo, é a partidária e tal. Aí sendo que eu olho para RPG agora já de uma outra forma e a gente vê o quanto alguns vícios e até coisas que a gente é acostumado culturalmente são tanto problemáticas, porque também reflete a perspectivas coloniais de como a gente trata outros indivíduos. Eu só não vou entrar muito nisso, a menos que haja essa abertura, mas senão iria estender muito mais o assunto. Mas, de fato, assim, é difícil a gente falar se pode ou não política, mas está ocorrendo política, basicamente. Muito bom. Meninos, eu vou aproveitar aqui um pouco da fala de vocês e vou trazer aqui uma reflexão. No estado em que nós vivemos hoje no Brasil, a população luta diariamente pelo ganha-pão. A grande maioria da população não ganha o suficiente para ter uma qualidade de vida que poderíamos chamar de ideal. É muita gente ganhando muito pouco e a gente passa mais tempo do dia e ao longo de nossas existências correndo atrás para conseguir essa qualidade de vida, que muitas das vezes não temos tempo para refletir se essa política que nós vivemos é correta para as nossas vidas. Acaba que a gente vai no rolo compressor, porque se a gente parar, a gente vai ser esmagado. E isso por si só é injusto, é muito injusto. E quando a gente... Muitas das vezes, isso é uma testemunha que eu estou fazendo, porque quando eu vejo pessoas sentando numa mesa de RPG, pessoas que passam o dia ralando pra cacete, trabalhando, ganhando o suficiente para colocar uma comida na mesa, mas não conseguem trazer mais qualidade de vida, quando eles querem jogar RPG, eles viram para mim e falam: Raga, bora pegar leve, né, aí nessas temáticas de política, não sei o que mais e tal. Eu fico olhando e eu acabo não julgando muito eles, porque eles estão sendo passados por cima. Eles não conseguem parar para pensar o quão injusto nós estamos inseridos num sistema. O RPG, inevitavelmente, vai perpassar por essas questões. E quando eu vejo eles falando, bora pegar leve, Raga, eles querem mais um joguinho para tirar eles um pouco dessa realidade poderosa e massacradora sobre nós. E acaba que a aventura acaba sendo uma coisa assim muito superficial, entre aspas. Vou botar aqui algumas aspas, tá? Acaba sendo superficial porque nós vamos matar ali um monstro para salvar o reino de tal coisa. Nós vamos derrubar ali um rei demônio para salvar uma vila. Tá, tudo bem, você está aí adotando uma postura de herói para salvar uma comunidade. Mas aí fica aquela pergunta que o Mauro falou ainda agora. Essa comunidade, esse reino não está inserido numa política, uma política organizacional, uma política de desenvolvimento ou até uma política de proteção
Pois ela está lá. Não quer dizer que ela não exista, só que ela só não está sendo pautada de forma tão direta e explícita quanto outros desejariam. E aí, eu dei essa volta toda para chegar nesse ponto. É sempre bom bater um papo com quem vai jogar a mesa de RPG. Como o Mauro comentou ainda agora, parte da escolha do jogo. Você pode querer jogar uma aventura mais tranquila, sei lá, uma aventura de o Solaria RPG, que eu já vi a Luluzinha comentando que dá para fazer uma aventura só de construção de comunidade no RPG dela, ou você pode pegar o jogo Stigmata. Para quem não conhece, o mote do Stigmata RPG é este sinal mata fascistas. Então, tem várias possibilidades de jogo, de tom, que você pode adotar para jogar. E todos eles vão adotar política. Desde o Solaria RPG, quanto do Stigmata. O que cabe a nós que estivermos compondo uma mesa é decidir qual vai ser o tom que a gente vai levar nessa mesa. Isso precisa ser muito discutido para quem estiver nela, não tiver com cabeça para lidar por assuntos mais sérios, não participar e também não cercear a vontade de outros que queiram. Dito isso, trazendo essa reflexão para cá, vou fazer mais uma rodada para escutar vocês. Vai lá, Luiz, tua vez. É evidente, né, Rapaz, que essa problemática que tu trouxe, que a gente passa realmente. E aí a gente não pode negar o sentimento das pessoas, né, de que estarem cansadas, cansadas do dia a dia. E eu, como, no meu viés socialista, cobriria isso ao capitalismo. A gente está cansado de capitalismo, né? Cansado do dia a dia, de pegar o dinheiro, que a gente, nosso trabalho, nossa força de trabalho, no final do mês não fecha a conta, e aí a gente tem que cair no crédito, e aí vira uma bola de neve, e isso vai aumentando, aumentando, e a gente não vê perspectiva de futuro. Então, muitos desses trabalhadores que hoje estão nessa roda de rato, né, não conseguem tancar o capitalismo de forma pura, né? Não dá para tancar o capitalismo no pelo. Então recorrem aí, né, a todo tipo de vícios, né? Desde os ilícitos aos lícitos, e muita gente entende o RPG como essa válvula de escape, né? Eu vou ficar aqui 3 horas, 4 horas aqui no mundo da fantasia, aqui no mundo que a gente criou, para lutar, ser um guerreiro, ser algo que eu não sou aqui no mundo real, que eu sou praticamente um novo tipo de servidão, né? Uma servidão ali 2.0 que a gente vive hoje. Então, essas pessoas, é válido o sentimento deles. Mas nós, eu penso assim, né? Nós, enquanto mestres, nós temos essa oportunidade de mostrar para essas pessoas, ou não que nós sejamos os donos da verdade, mas de trazer essa reflexão bom, você entende o sintoma, você está tendo sintomas, você está cansado, você não tem perspectiva de futuro, você está vendo a vida de forma pessimista, porque o dia a dia te corrói. Mas por quê? De onde vem? Qual a causa disso? O trabalhador ele sente o sintoma, mas ele não consegue enxergar a causa. E muito disso por causa da ideologia, né? A cultura hegemônica que nós somos imersos culpabilizam nós mesmos pelos nossos erros, nossos fracassos. Então a gente chega no final do mês e fala, poxa, não consigo pagar essa conta aqui, eu falhei, e não entende que é um sistema, né, que te pune por tu não conseguir e te bota esse peso na consciência de que a falha é só tua, não é de mais ninguém, é só tua. Então, assim, eu acredito que essa reflexão que a gente pode trazer em um ambiente que é, de certa forma, aconchegante, né? Não é um ambiente de trabalho, não é um ambiente de família, que às vezes pode ser que seja uma família positiva ou negativa. Mas um ambiente de RPG é um ambiente que a gente vem para estar propenso a receber coisas, né? Seja através de uma campanha medieval, etc. A gente está ali aberto a jogar e a viver aquele mundo. Então,
trazendo esse tipo de reflexão, a gente consegue começar a raciocinar e entender que tipo de situações externas a nós nos colocam nessa posição de subserviência a um certo sistema, né? Então a gente precisa começar a raciocinar as causas disso, começar a entender que não é culpa da gente só, pode ser também, mas não é só culpa da gente. O sistema ele nos coloca nesse lugar, né? Então eu acho que se a gente tem uma possibilidade, de uma ferramenta de trazer essa reflexão, eu acho que muito muito pelo que tu falou, a gente tem que dosar, né? Também a gente também não pode colocar um ambiente que não seja mais atrativo. A partir do momento que a gente fecha essa barreira, colocar esses temas, essas temáticas de forma muito contundente, pode causar um afastamento. E aí, aqueles jogadores que estavam ali se reunindo para jogar um negócio legal, acabam querendo parar mesmo. Mas a gente também não pode ser muito anacrônico também no nosso RPG. Um exemplo que eu trago, assim, que numa campanha medieval, a gente sempre faz anacronismo, né? A gente, a gente tem o poder da licença poética para fazer, né? Mas, por exemplo, no mundo medieval, não existe aventureira mulher, né? As mulheres iam estar lá no campo, cuidando da casa, cuidando, né? Então a gente faz anacronismo, a gente pega coisas do nosso tempo e embute no RPG. Então ali as aventureiras têm o mesmo poder de se aventurar pelo mundo, conhecer reinos, etc. E a gente também faz isso no campo da política no RPG. Como é que é o anacronismo? A gente não encara a monarquia de um reino medieval como ela é, de fato. O rei ali, muitas vezes, é uma figura caridosa, uma figura que a gente chega, pede a missão, ele te dá a missão, te recompensa, e a gente sabe que a Idade Média não foi isso, né? Então a gente precisa, salvo essas licenças poéticas da fantasia, trazer sim essa reflexão, sabe? Eu acho que a gente precisa desses ambientes que a gente possa trazer essa reflexão para o dia a dia e fazer com que o trabalhador enxergue essa causa do cansaço do diário, né? Dessa fadiga mental e física. Muito bom. Marcos, seus comentários. Ah, eu te mutei, Marcos. Tá mutado, Marcos. Desmutei. Desmuta, Marcos. Tá mutado ainda. Então, uma coisa que o mestre Shikama falou, e que, na verdade, é um argumento muito forte para vários argumentos que a gente encontra até mesmo para justificar certos comportamentos de empresário. É um argumento pessimista, tipo, é equivalente a falar que não pode aumentar imposto para empresário porque ele vai descontar no trabalhador. Vai Aí quebrar, então, vai quebrar. vai quebrar. Aí, tipo, olha isso, quer dizer que vai ser sempre culpabilizando o trabalhador, o problema sempre vai ser o trabalhador. Mas, assim, só era um comentário que eu iria falar, mas é que, como o Chicama falou, eu não falo nem anacronismo, é que a gente já passa pelo problema do medievalismo no RPG. Que é assim, tipo, o mestre ele já fica colocando um monte de bloqueio num jogo, numa brincadeira, mas no mesmo RPG dele, super medieval, tem uma arpia, tem uma medusa. E aí, eu não vou nem entrar nesse ponto aí, porque se for pensar um pouquinho em história, em ficção, já vai entender que tem um problema muito grave nisso daí. Mas é que é assim, eu também entendo que tem que ter essa compreensão do que é a brincadeira, do que é o jogo, tal. Mas eu acredito que não há tantos desafios para apresentar política, porque muitas vezes quando a gente fica falando de política, só como se fosse política partidária, como se fosse só uma política
identitária, social, que eu acho que é muito válido para falar a verdade. Mas, tipo, como eu falei desde o início, já existe política na construção do cenário do RPG. Por exemplo, tu falou do Solaria, não foi, Hagabá? Isso. Que tem um sistema de construção de cidade. Cara, a construção de cidade é altamente política, ainda mais se todos os jogadores estiverem participando. Tipo, como é que vai ser? Que organizações vão ter? Que tipos de leis vão ter? Quanto tempo um bandido vai ficar na cela por ter roubado um pão? Então, tipo, nessa brincadeirinha já tem política. E, tipo, mesmo. É porque a gente está falando de RPG, mas vamos botar um ponto. Estamos falando de RPG de fantasia, tá? Mas eu tô aqui com um kit de RPG que não é só de fantasia e tem muita política. Aí. Só que dá para trabalhar isso. Porque assim, a menos que o cara que entrou no RPG seja um puta ator assim, que tipo, seja um Christian Bale que um dia tá de maquinista e no outro tá de Batman. Eu acho que só quem pegou essa época vai entender a loucura que foi a modificação corporal dele. Cara, a gente já injeta algumas características nossas nos personagens. Pode ser muito, pode ser pouco. O mestre vai fazer a mesma coisa. Eu, como mestre, muitas vezes eu padronizo um pouco os meus personagens, assim, antagonistas ou o que for, tipo, no sentido de que eles podem ser bons, podem ser maus, mas eles têm os seus pontos de vista, só que eles são muito claros nesses pontos de vista. Tipo, o rei ele pode ser muito bom, mas ele tem os seus problemas, esse tipo de coisa. Mas eu estou inserindo política. E nesse sentido, quando a gente fala. Eu vou dar um exemplo logo, dar um exemplo de política partidária democrática. Vamos supor que a gente que está numa Câmara de Vereadores, todos esses vereadores têm um excelente coração, todo mundo quer aprovar aquela lei, eles querem cuidar dos trabalhadores, eles querem fazer alguma lei para cuidar dos trabalhadores. Só que são vários partidos diferentes e com ponto de vista de como cuidar desse trabalhador. Tá, esse é o exemplo. Aí então, vamos para o RPG. Na party tem um paladino e tem um ladino. Eles têm que abordar um cara ali na taverna. Aquele cara, ele tem uns propósitos escusos, mas ele possui um item que é muito especial para o grupo. O paladino ele fala: eu vou conversar com ele para pegar esse item. O ladino: não, eu vou roubar esse item. E aí? Já entenderam mais ou menos o que seria os dois com mesmos pensamentos, só que com políticas diferentes? Então é mais ou menos isso. Agora, eu vou só puxar um pouquinho o que tu falou, Hagabashi, sobre o seguir mapa. Eu vou ser sincero, eu ainda não li o livro, só sei qual é o mote dele, que é matar fascista. E parece que já incomoda quando a gente fala isso de matar fascista, porque eu não sei, eu não vou entrar nessa zona, mas tipo, é esquisito alguém se bater por isso. Mas existe uma questão que a gente tem que pensar sobre o quanto um livro pode ser bem escrito ou não, independente do tema que ele tem. Porque, né, se o livro não for bem escrito, pode soar como se fosse só um RPG de crítica social foda, palanque de Twitter, né? Ou pode ser realmente um livro que tenha, assim, suas intenções de falar de combate a fascistas, só que no contexto histórico mesmo, no contexto social um pouco mais claro. Então, o que eu quero chegar nisso? Existe sim a possibilidade de uma pessoa que tem uma consciência política, ela ter uma consciência política rasa. E pode ser que o livro possa vender essa mensagem. Não estou falando que seguir mata é isso, mas estou falando que o mesmo ponto que a gente pode falar de alguém que esteja isento de política, a gente pode encontrar de pessoas que têm uma perspectiva política bastante rasa. Tipo, e no automático nos dois lados. Perfeito. Inclusive, Marcos, vou aproveitar. Tem um jogo que foi recentemente lançado pela Universo Simulado, cuja proposta dele é fazer uma reflexão política sobre as merdas que foram feitas durante a ditadura militar, que é o Diários da Repressão, do Fabiano Neme. Recomendo, inclusive, quem puder dar uma conferida lá na página da Universo Simulado e, se puder, adquirir a sua cópia. Que é um material, um conteúdo
promovendo exatamente isso que o Marcos acabou de comentar. E é uma proposta. Vocês podem pegar essa proposta e botar em frente e ver a experiência que ela pode promover para você. E eis que aparece o nosso convidado externo, Luciano Bastos. Fala, meu querido. Eu disse mais cedo, ainda agora, que você foi o culpado por estarmos aqui novamente. E aí, Luciano, ainda agora eu comentei quais seriam as suas motivações de você ter lançado esse tema pra gente. Mas agora dê oportunidade para quem estiver nos escutando ou assistindo, escutar da sua própria boca. O que lhe fez trazer esse tema para o podcast? Oi, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Primeiro, eu queria pedir desculpas. É aquilo, né? A gente tenta conciliar a vida particular com as outras atividades e sempre dá um galho. Gente, o que acontece? Nós estamos num momento muito delicado, né? Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes aqui. Eu acho que todo mundo que está vendo aí o cenário político mundial e nacional já há algum tempo. E desde o Izinga, passando por Roger Caloá, passando por Jean Viol, passando pela Kishimoto, sei lá, eu acho que eu posso citar aí uma série de pensadores da educação e da ludicidade. A gente tem uma dinâmica que é o jogo como uma forma de expressão política, porque se ele é arte, né, cara, e de uma maneira ou de outra, ele no mínimo reproduz o contexto no qual ele foi produzido. E eu tava vendo o Marco falando aí, né, a fala dele muito interessante, e ele tava falando, por exemplo, desse Stigmata, né, que é aquele jogo para você matar fascistas, e ele tem um objetivo político direto, né, que nem o The Loyal, né, do Jorge Valpassos, lá da Lampião Game Studio, que é um jogo sobre revolução, enfim. Mas a gente tem uma dimensão política do jogo, que é um jogo comercial, Dungeons & Dragons, por exemplo, né, o Apocalypse Engine, né, o Apocalypse World, enfim. E aí, eu estava conversando com um amigo meu, que é um amigo de velha data, um cara muito progressista, né? Quer dizer, até esse dia da gente conversar sobre isso. E eu tava falando para ele que eu tinha criado umas personagens muito interessantes, né? Que eram um casal lésbico, né? De heroínas no meu mundo. E aí ele falou que isso não aconteceria no mundo dele. Aí eu falei, cara, não entendi. Como assim não aconteceria? Ah, não, porque não tem essa coisa de transgênero, de homossexualidade no meu mundo. Aí eu falei, cara, desculpa, cara, você não vai mestrar e quem vai sentar na sua mesa pode ser uma pessoa trans ou uma pessoa gay? Você vai querer que essa pessoa não seja representada, é isso? Ela não vai poder ser ela no jogo? E aí, cara, eu percebi que as pessoas não têm noção de uma dimensão em 3 partes de um personagem. Que era o que eu queria trazer aqui pra vocês aí, pra brincar com vocês. Porque a gente tem uma parte do personagem que é mecânica, são as regras que constroem o personagem, não é isso? Os números, o dado que a gente vai rolar. A segunda parte é o personagem dentro da narrativa. Ele é uma pessoa, um ser social dentro do mundo, que é o que o Marcos trouxe. É o paladino, que é contra o roubo, é o ladrão que rouba, isso cria uma crise ética dentro do grupo e coisa e tal. E tem uma terceira dimensão, que é o do jogador, que sem ele nada disso existiria, nem o próprio ritual social existiria. E quando a gente tá lendo esse cara aqui, ó. Não, peraí, perdão. É o Walter Benjamin. Ele vai falar num livro chamado A Criança, o Brinquedo e a Educação, que não tá aqui agora. Ele vai dizer o seguinte: quando o adulto faz um brinquedo para uma criança, por exemplo, uma bola, uma boneca ou um fogão, ele está criando, através da experiência lúdica, um lugar de gênero. Uhum. Ou seja, ele está definindo o que a mulher vai fazer, o que o homem vai fazer. E isso eu estou dando um exemplo muito simples da influência que tem uma atividade lúdica sobre o lugar da gente na sociedade. Como o jogo de RPG, segundo o Mark Reinhagen, é a nossa retomada da capacidade de criar histórias, já que a gente, desde a invenção do cinema, a gente só consome as histórias, a gente perdeu o ritual de sentar em volta de uma fogueira e compartilhar o contexto mitológico da nossa existência, nós estamos criando mitos a partir dos jogos de RPG, há também o espaço da gente considerar esse indivíduo que produz o mito, que é o ser humano. E dessa maneira, o homossexual, o trans, a trans, o bi, o assexual. Então, assim, o RPG, por definição, só por ser o ritual humano, o ritual social, ele é político. Então,
a gente ter a inocência de achar que ele não é político é balela, é a falta de perspectiva de uma discussão inclusiva e respeitosa, né? Então, o que eu queria sugerir aos colegas? Vocês já tiveram experiências desse tipo, em que a negação da política se dá, na verdade, por conta de uma construção ideológica do indivíduo? Marcos, tu pode começar? Agora aprendi a ligar aqui o microfone. Então, eu nunca tive, na verdade, essa experiência. Eu vou ser sincero, eu acho que eu sou um detector de esquerdista, porque pelo menos nas minhas mesas eu nunca tive problema nesse sentido. Assim, é inegável que em outros tempos vazaria assim algum tipo de piada homofóbica ou coisa parecida. Mas, pô, também que se trata de uma construção social e de convívio que a gente teve e como a gente estabelece assim o fim ou não disso. Mas, assim, pelo menos no meu caso, todas as minhas mesas foram inclusivas nesse sentido, assim. Mas eu já vi, por exemplo, eu já me vi também nesse tipo de situação. Novamente, aquela questão de medievalismo lá. Pô, e os PCD? Tipo, como é que seria a presença, assim, esse tipo de situação? Aí eu penso, pô, eu coloco o desafio para todo mundo, cara. O que seria para esse grupo também um desafio que esse indivíduo fosse incluído? E até uma coisa que eu acho engraçado nessa discussão, porque do mesmo lado que tem uma pessoa que fala, pô, é no mundo medieval, por que uma pessoa seria cadeirante se tem magia? Aí bora trocar isso. Ah, é o mundo medieval, por que nesse mundo não pode ter gente transgênero? Vai entender? Mas, assim, é como eu falei, nesse ponto, na construção do personagem, eu nunca encontrei, assim, esse tipo de problemática. E ainda bem, para falar a verdade, isso é muito bom. Mas eu vejo muito assim nas comunidades o quanto isso gera burburinho. Isso gera muito mais discussão do que discutir sistema. E é esquisito, sinceramente, porque é uma coisa que a gente vê, é um elemento intrínseco do personagem, não interfere. No máximo que vai acontecer, como é uma narrativa colaborativa, é que o mestre vai ter que dar os pulos dele para incluir. Mas, pô, eu vou ser insípido aqui. Pô, troca o cara, em vez de ser um homem transgênero. O que é que vai interferir isso na mesa? É esse tipo de questão que a gente bota. E é até uma coisa que eu acho engraçado, porque é uma coisa até que eu tava discutindo com meu namorado. Porque eu vejo muita gente falando assim, não, eu respeito o cara pelo que ele faz, pelo como ele contribui com as coisas. Mas se for falar da identidade do cara, já é outra coisa. É como se criasse uma barreira sobre a presença dele. Pô, tipo, todo mundo aqui é branco, é hétero, o que for, mas eu não tô olhando pra vocês e criando uma barreira, eu não tô botando dificuldade, eu sequer tô perguntando sobre a sexualidade de vocês, mas eu sei, só que aí, esses outros indivíduos que é necessária a presença, uma inclusão e, tipo, realmente uma identificação, existe esse desafio. É isso que eu vejo, assim, muito travado em várias comunidades de RPG. Luiz, sua participação. Olha, muito interessante essa pauta do Luciano. É, tem duas experiências que eu pude participar, uma minha mesmo, né? Um pouco mais à frente, não no quesito de criar essa barreira, como o Marcos falou, de criação de personagem, mas depois do personagem criado, inclusive foi com um amigo meu que já faleceu, o Gago, ele era, ele era homossexual, né? E ele criou um personagem bissexual no meu RPG. E eu, como o próprio Luciano falou, né? Eu sempre pensei que ser bem progressista não te criei nenhum tipo de barreira e tal, mas eu percebi, e numa conversa depois, a gente não estava jogando, mas ele falou assim: olha, eu acho que não faz diferença, na verdade, a criação do meu personagem ser bissexual ou não, porque não existe nenhum tipo de interação no RPG que eu vá utilizar
essa característica. Eu parei para pensar, olha, realmente, eu não crio nenhum tipo de cenário onde isso seja utilizado, seja evidente. E acho que isso também é um problema de representatividade, né? Que a gente precisa analisar, a gente precisa pensar sobre isso. Os lugares, as posições. Outra situação foi que, não foi comigo, mas eu pude presenciar que existe uma mesa de RPG específica, composta só por homens, e que existiam vários tipos tanto de narrativa do mestre, quanto do interações com os jogadores, bem assim, chegando a ser misógina, sabe? Assim, características também do cenário medieval, aquele negócio bem estereotipado, sabe? E aí, a partir do momento que se inseriu uma mulher, e aí a gente precisa analisar isso aí. A partir do momento que se inseriu uma mulher, a mesa teve uma quebra desse ciclo, né, de ações, e eles começaram a internalizar, não fazer mais esse tipo de ação dentro das narrativas do RPG. Então, isso aí, inclusive, é um exemplo que a gente mostra que é impossível escapar das políticas que a gente consome externamente do RPG, do cenário, que a gente vai inserir dentro da narrativa do cenário das campanhas dos RPGs, porque trata-se de pessoas interagindo, criando uma narrativa, né? Tanto o mestre quanto os jogadores compõem essa narrativa, e a gente traz todas as nossas cargas e nossos acúmulos para dentro disso. Então, a partir do momento que essa jogadora entrou, acabou as brincadeirinhas misóginas, assim, eles tinham uma espécie não sei se por medo ou respeito, né? Mas ela entrou e assumiu esse papel de pessoa, assim, tratavam ela como né, com respeito e tal, e tanto do mestre, por parte do mestre, quanto dos jogadores, não tinha mais esse tipo de relação. Então, são duas coisas. Uma falta de representatividade por parte minha, que eu comecei a pensar, e a partir daí eu comecei a modificar meu modo de mestrar também, pensando nessas posições. E uma situação positiva, entre aspas, né? Porque a gente não sabe as verdadeiras intenções de ninguém ali, mas pelo menos estabelecer um cenário de respeito com a jogadora que entrou nessa mesa. Então é mais ou menos por aí. Beleza. Antes da gente dar continuidade à programação daqui, principalmente de trazer os comentários das redes sociais, eu quero agregar com o seguinte comentário. No passado, eu cheguei a ler algumas manifestações bem interessantes sobre a inclusão de coisas que eram ditas que não faziam sentido em outras épocas. Por exemplo, muita gente falou aqui da era medieval, em que as mulheres não tinham papel de protagonismo nas suas próprias histórias e nas suas próprias comunidades. E aí fica a pergunta, por que não, no nosso jogo de RPG, quebrar essa faceta? Por que não viabilizar personagens femininos com poderes, com personalidades que quebrem esse cenário ruim que havia na desvalorização da mulher no período medieval? Por que não, por exemplo, vou dar aqui um exemplo do Mojubá RPG, não sei se vocês não conhecem. Mojubá RPG faz parte de um movimento de afrofuturismo de colocar o povo preto como protagonista de suas histórias. E isso é também uma política de trazer valorização e humanização a um grupo de pessoas. Então o RPG ele tem essa possibilidade, essa potencialidade de normalizarmos coisas que precisam ser normalizadas. Precisamos normalizar a presença e identidade da comunidade LGBTQIA+. Precisamos normalizar o respeito e a representatividade feminina no mundo, na imaginação e na presença de nossas mesas de RPG. Precisamos incluir pessoas, PCDs, nas nossas mesas. Semana passada eu tive a oportunidade única de conversar com a Tatiana Barbirato e ela alertou para algo que muitas das vezes não é observado quando estamos pensando em agregar pessoas PCDs nas nossas mesas de RPG. É o ambiente de jogo. O banheiro, como ela citou, o banheiro da família dela não era adaptado para ela. Então ela pensava muitas das vezes se ia para a casa da família ou não em função do banheiro. Olha só, gente, o banheiro pode ser um fator desmotivador
de exclusão da pessoa no ambiente. Então pensem nesse processo de política. Aí entrando propriamente dita quer falar alguma coisa, Mauro? Então manda, Mauro. Não, é que o Shikama falou em relação ao amigo dele que queria fazer o personagem bi. É que, na verdade, isso já é uma maneira geral. Existe, em alguns grupos, um pouco de dificuldade na inclusão de sexualidade como tema nas mesas. Aí isso me lembrou uma situação. Eu tinha feito há muito tempo atrás, eu tinha participado de uma mesa, estava com muita vontade de jogar RPG. Estava numa mesa de 3D&T medieval, em que eu tinha feito um minotauro homossexual. Aí, qual foi a abordagem do mestre de fazer com que fosse abordada a sexualidade dele? Não existia porque não teve tempo do meu personagem fazer isso. Na verdade, a mesa ficou completamente zoneada em piadas homofóbicas. Isso porque meu personagem não teve tempo de tipo demonstrar alguma coisa, ou até mesmo do próprio mestre viabilizar isso. É que isso, na verdade, dá um pouco a pensar assim, em relação ao que é sexualidade, porque, tipo assim, a gente vive fazendo. A gente vê muito esse tipo de piada de o bardo pegador, o bardo que vai sedução no monstro e tal. Mas e de fato a sexualidade? E eu não falo assim, tipo, tem que ter sexo na mesa, coisa parecida. Mas que isso, querendo ou não, também compõe a personalidade do personagem que o jogador tá fazendo. E não precisa, assim, tipo, fazer personagem militante, como falam. Que aí, aparentemente ser gay já inclui ele em algum tipo de grupo. Mas, tipo, e realmente eu vejo isso como um fato importante. E eu admito, eu não incluo muito. Eu penso muito assim, em desenvolvimento de personagem, só que eu nunca consegui colocar uma interação com o NPC que realmente se apaixonasse, ou que o personagem fosse gostar ou coisa parecida. Muitas vezes os jogadores não querem. Mas, por exemplo, o amigo do Shikama, para poder querer fazer isso, talvez de fato quisesse algum desses tipos de interação. E eu esperava isso com o meu Minotauro, ou pelo menos, tipo, alguma coisa que fosse mudar culturalmente o que é a imagem do Minotauro, já que no 3D da época era escravista e tinha escravos sexuais, né, naquele cenário. Aí é uma coisa a se pensar, para falar a verdade. Sim. Luciano, vou devolver para ti com a seguinte pergunta: as nossas manifestações satisfizeram a sua curiosidade? E faz esse fechamento para a gente seguir agora para os comentários das redes sociais. Perfeito. Eu achei muito legal, tanto do Carlos, né, quanto o do Marcos, o que eles falaram, porque é bem por aí, né? Eu acho que a primeira questão que mais aparece é a da misoginia e do machismo, né? E aí, cara, entra uma questão aqui que óbvio que a gente tem que fazer o comentário. Eu não sei quem está só ouvindo esse cast, né? Se eu não me engano, aqui são 4 homens cis hétero, não é isso? Isso. Né, a forma como se identificam. Então a gente está aqui falando de um lugar que não é bem o nosso, né? A gente está falando assim de como a gente, enquanto homem, consciente de que existem esses problemas, a gente está tentando criar um ambiente seguro para mulheres, para amigas e amigos trans, amigas e amigos gays ou, enfim, não sexuais, né? Para que o RPG possa ser essa festa bonita que é esse ritual social onde todo mundo se manifesta, né? E o que acontece? Eu acho que a gente não tem que ter muito tabu em relação ao sexo, enquanto a gente não inclui menores de idade numa mesa, né? Eu vi que ele falou que nunca teve isso, mas, por exemplo, personagens bissexuais ou homossexuais nas minhas mesas, eles vão encontrar ou não pares românticos e vai ter narrativa com eles de qualquer maneira, tá? Isso já aconteceu em mesas minhas, em mesas que eu participei. Agora, infelizmente, eu também já participei de mesa que eu levantei da mesa e fui embora, porque eu ouvi comentário racista, eu ouvi comentário machista, né? E eu falei, olha, se o narrador não faz nada a respeito, eu não vou ficar aqui, porque quando tem um racista sentado na mesa e tem 4 pessoas junto e ninguém fala nada, tem 5 racistas sentados na mesa. Então,
levantei meu corpinho e fui para outro lugar porque eu não ia corroborar com aquilo. Então, eu acho que existe também esse elemento, né, você deixar claro ali naquele momento que você não está satisfeito com aquilo. Eu acho que isso faz parte de você se reconhecer enquanto um ser humano humanizado, né, cara? Nem vou falar político, porque acho que a gente já entendeu que a gente, do dia que nasce, participa de uma família, participa de uma comunidade no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, participa como um cidadão votando, está dentro de uma escola, qualquer um desses lugares que a gente ocupa na sociedade, você está sendo político, né? Então não pode ser diferente na mesa de RPG. E tem uma questão interessante que o Marco levantou, que é sobre o lugar, o Barraga falou sobre o lugar da mulher na Idade Média. Né? Por exemplo, a mulher não teve muita participação, ela estava submetida. E aí entra o questionamento. Era ou essa foi a imagem que foi construída dessa mulher? E aí entra o que o Haga trouxe. Como a gente desinvisibiliza essa mulher? Como é que a gente faz? Porque a verdade é que quando você vai ver historicamente falando, né, as freiras, as herbaristas, as parteiras, né, dentro de várias culturas, as guerreiras, a gente às vezes para muito para avaliar a história medieval olhando para a Europa, olhando para a França, para a Inglaterra, para aquele mundo anglo, mas a gente tem narrativas de mulheres fazendo parte dessa vida, né, desse universo, que seria o universo do medievo, de várias outras formas. Então, assim, isso também é uma opção política dentro do jogo para você desinvisibilizar esse lugar da mulher. E eu tive uma questão que foi muito engraçada, que eu estava narrando uma mesa e estava acontecendo uma guerra entre uns gênios, né, do ar e um ducado que tinha os cavaleiros que voavam em pássaros gigantes, né? E aí aparece um capitão chamado Ivencor, né? Um capitão não, um general. E aí a galera vê aquele cara másculo, cabelo comprido, barba, usando armadura, montando uma coruja gigante. Quando eles são apresentados ao rei, ele dá um beijo, né, no rei, assim, um beijo terno no rei, fala: meu amor, eu tô aqui de novo, a gente conseguiu ver. E aí os jogadores olharam pra minha cara, assim, meio surpresos. Como assim, cara? Você nunca viu um filme que um homem beija um outro homem, ou se relaciona com esse homem? E o engraçado é que eles não deixaram de ter respeito pelo personagem. Aquele guerreiro inicial montando na águia, que apareceu pra eles, impressionou eles, continuou sendo o mesmo personagem depois do rei, depois de ter beijado o rei e eles descobrirem que ele era o consorte do rei, né? E o reino inteiro sabia, enfim. Então eu acho que são espaços para a gente fazer isso, sim. Então eu acho que todas as colaborações de vocês foram fantásticas e eu espero que quem ouça a gente naturalize corpos, sexualidades, gêneros, ocupando todos os espaços de forma igual, porque eu acho que a gente manda uma mensagem cognitiva, principalmente para gerações mais novas, de que isso é natural, sim. Se o cara que me atende no cinema é gay, o cara que está jogando comigo no jogo é gay. Se a a gerente do banco é transexual e ela me atende, eu tenho uma general transexual lá dos anões. Então eu não posso não naturalizar isso. Ao fazer isso, eu crio um ambiente mais justo e representativo, beleza? Beleza. Luiz, manda aí. Só para fazer uma conexão aqui, que acho que quem está assistindo desde o começo pode parecer que o nosso assunto lá no começo de falar sobre o cansaço que o sistema nos dá, né, desse cansaço de entender o RPG como válvula de escape, possa ser que não tenha a ver com o que a gente está falando agora, mas tem tudo a ver, né? A gente não pode esquecer que esses lugares de patriarcado, de tratar, de posicionar a mulher nesse lugar de subserviência, né? Esse preconceito com o grupo LGBTQIA+, também tudo compõe uma ideologia que nos foi apresentada dentro do sistema que nós estamos inseridos, né? Então, essas posições de poder, a partir do momento que esse indivíduo, homem hétero, cis, não encontra poder dentro do sistema de trabalho onde ele vive, onde onde lá ele é subserviente, mas ele chega em casa e ele encontra um lugar de posição onde ele é o provedor, onde é o líder. Então esse patriarcado ele dá essa sensação de poder sobre a mulher. Então tudo isso está interligado, né? Então o assunto que a gente estava falando, debatendo lá atrás, está interligado com isso também. Então a gente precisa, como falei, debater isso dentro do RPG. Eu acho que a gente precisa
botar em reflexão, porque tudo isso faz parte de uma ideologia. Perfeito. Cara, e detalhe, eu tenho aqui que fazer um pedido de desculpas ao Luciano. Eu não fiz a apresentação dele. Então deixa eu fazer aqui. Como assim não, Luciano? Claro que sim, homem. Deixa eu devidamente apresentar esse querido. Luciano Bastos, ele é baiano de Salvador. Conheceu o primeiro jogo de RPG com a Cidade do Caos, da editora Verbo, em 1988. Sendo nesta época já morando em Santos, estado de São Paulo. E entre 1989 e 1998 ele começou a jogar AD&D, Warhammer, Mac Warrior, Vampiro, Lobisomem e Call of Cthulhu, com amigos e membros da Associação Santista de RPG, da Universo Paralelo e lojas de RPG da região. No Rio de Janeiro, onde passou a viver desde 1998, ele foi membro do Rio by Night, um projeto de LARP associado ao One World by Night nos anos 90. Também foi idealizador e coorganizador do Encontro Point do RPG, Saia da Masmorra, RPG Brazuca, Dia Debra RPG Brasil e Dia Nacional do RPG. Ele é autor do RPG Orama, do RPG educacional Guardiões e pesquisador da área de RPG e educação, com jogos e palestras apresentados por todo o Brasil. Tudo bem que não é a primeira vez que vocês me escutaram ou ouviram descrevendo o Luciano. Ele já é a terceira vez que está aqui no podcast. Ele provavelmente vai pedir uma música hoje. E nem te conto, o quarto tema dele já foi escolhido, então futuramente ele deverá estar aqui de novo conosco. Então, Luciano, dá um oi aí novamente para a gente poder prosseguir. Oi, pessoal. Olha só, eu não tenho jabá, né? Não tenho essas coisas, mas, tipo assim, eu sou coautor do livro Jogos de Tabuleiro na Educação, lançados pela Devir. A gente está aí trabalhando para produzir com uma outra editora nacional um outro livro sobre RPG na sala de aula. E quem quiser conhecer um pouquinho do meu canal Hobby, atenção, não é para ganhar dinheiro, não é para vender produto, é um canal que eu só troco ideia com as pessoas sobre jogos. Tem lá Dungeon 90 lá no YouTube pra vocês conhecerem, gente. Beijo no coração aí. É isso aí. Então agora a gente vai para a segunda parte aqui do podcast, que é voltado para compartilhar as manifestações que foram feitas nas redes sociais. Eu lanço a mesma pergunta tema do podcast para as redes sociais e fico na expectativa de eu ver retorno de quem me segue lá. E não é que rolou? Novamente, tá aí. Esse costume veio para ficar. E a primeira rede social foi do Blue Sky, com a manifestação do queridíssimo Rafael Vasques, que está com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse do O Jogo pela Regra, que é uma coletânea de artigos feitos por game designers aqui do Brasil, trazendo relatos de como foi desenvolver mecânicas para as suas necessidades de RPG. Então confiram lá O Jogo pela Regra, para considerar a possibilidade de apoiar o projeto. E o que Rafael disse aqui? Ele disse: a forma como se olha a natureza, as soluções para os conflitos em mesa e as relações sociais são políticas. A ficha de personagem reflete uma visão de mundo política. Luciano, o que tu comenta aí do comentário do Rafael? Cara, o Rafa, ele é um sociólogo, né? Assim, ele tem um outro livro chamado A Tragédia Troiana, que foi uma experiência dele dentro de sala de aula, que justamente trata disso. Tá certíssimo, né? Ritual social envolve pessoas são políticas. Como diria Aristóteles, nós somos o zoon politikon, né, cara? Se tem uma habilidade que nós seres humanos temos, é de sermos políticos. Muito bom. Olhando agora o segundo comentário, é da Lívia. Conheci ela lá no grupo do Vampiro à Máscara, do Facebook. Ela ainda continua como administradora lá do grupo. É um grupo enorme, se eu não me engano tem 16 a 17 mil participantes do grupo. E ela consegue botar aquela galera no controle. Ela fica em cima da turma. E ela deixou o seguinte comentário. A Lívia disse: eu devolvo a pergunta. Tem como não ter política no RPG? Luciano, não, Marcos, o que tu comenta sobre o comentário dela? Desmuta, Marcos, que toda vez eu tô te mutando. É como eu tinha falado antes no início, tipo, boa parte do RPG é resolução de conflito. E para resolução de conflito com indivíduos que são diferentes, têm personalidade diferente, são de ancestralidade diferente. Então, tipo, essa resolução já se trata de um aspecto político. E é aquilo que a gente já está falando desde o início, assim.
Não tem como a gente tratar de uma forma tão insípida o que é o jogo, só pela brincadeira, sendo que o RPG não fica só no manual de regras. A gente quer manifestar o nosso personagem e a personalidade dele é o que performa essas mudanças no cenário. E é como eu falei, né? Mesmo que vocês sejam um grupo de mercenários, a consequência do que vocês fizerem por aquele reino vai fazer a manutenção ou a destruição daquele reino. Então é político. Muito bom. Vamos seguindo aqui nos nossos comentários das redes. Agora a gente vai para o do Instagram. Quem comentou foi o. Marcos, tu pode te mutar que tá dando um zoadinho? Por isso que eu tô te mutando o tempo todo. Pronto. O comentário foi do Iru, que disse: mesmo que não pudesse, sempre tem. A mera interação entre jogadores acontece de forma de política para formar ou não consensos ao longo da partida. Luiz, o que tu comenta aí pra gente? É como a gente tinha falado já, né? Eu acho que, por se tratar, como o Luciano trouxe pra gente, por se tratar de um jogo onde nós estamos elaborando uma narrativa, uma contação de histórias, então a gente traz todas essas cargas, né? Todos os nossos conhecimentos de mundo, nossos acúmulos sociais, né? Então, é por aí, não tem como a gente fugir da política. A gente já forma, antes de conceber, de começar a fazer a ficha do personagem, a gente já tem um acúmulo que a gente vai trazer para dentro desse jogo. Então, não dá para fugir da política. Muito bom. O próximo comentário. Ai, caramba, quase pronto. O próximo comentário é do Lucas, que disse: opa, se pode, política, religião, não tem um lugar melhor do que a desculpa da ficção do RPG para a gente brincar, interpretar e até tentar entender posições que nos são diferentes. Luciano, o que tu acha do comentário do Lucas? Raga, eu acho que essa pergunta tá boa pra você, cara. Sabe por quê? Hum. Quem joga Vampire, quem joga Lobisomem, tá falando. Vampire, o cara pegou Maquiavel e botou no livro lá, cara. Lobisomem é uma discussão clara, né, que o Greenpeace vem fazendo há dezenas de anos no Brasil, no mundo, que só aparece ali de uma forma mais clara e visceral. Eu acho que tu pode responder essa aí, cara. Olha, inclusive, já que tu trouxeste a questão do Vampire, tem um trabalho que o Rafael Vasquez, que a gente agora comentou, ele fez uma análise muito interessante sobre o Vampiro à Máscara, que não é exatamente, ele comenta que não é exatamente sobre terror pessoal, mas trata-se na realidade de uma guerra civil, analisando todos os contextos de cenário que são expostos no jogo. E eu achei super interessante a linha de raciocínio dele. Então, sim, concordando com o Lucas, dá para fazer essa brincadeira de forma a interpretar e entender posições e cenários políticos em que desejamos obter experiências vivenciando-as. Muito interessante seu comentário, Luciano, junto ao comentário do Lucas. Vamos agora a mais um comentário, que é o do Tartaruga Cósmica. Ele disse o seguinte: acredito que política, dependendo da história que está sendo contada, sim. Por exemplo, Vampiro à Máscara ou GURPS Illuminati cabem muito bem política. Marcos, o que tu acha? Então, assim, a forma como ele falou dá a entender como se o mundo do RPG acabasse sendo uma coisa que não tivesse esses elementos. Por exemplo, o grupo lá vai matar o dragão, mas isso quer dizer que a igreja lá de Ironeus não existe mais? Tipo, quer dizer que, tipo, pode ser que tem uma tribo orc ali do lado, quer dizer que não vai ter isso? É porque daí, desse comentário que eu vi, parece que só há espaço para política se o jogo declarar que há alguma política. Sendo que não é bem essa discussão que a gente está tendo desde o início, e na verdade não é essa discussão que é cerne quando a gente encaixa isso. Porque é como a gente tem falado, tipo, até mesmo a interação nuclear de um grupo de jogadores de RPG vai ter política. Então, tipo, até mesmo a forma como vocês vão lidar com o dragão. Tipo, o bardo vai seduzir o dragão? Vai ser decidida essa coisa lógica aí? Ou, tipo, o ladino ele vai querer se expor para tentar procurar uma fragilidade no dragão, enquanto, na verdade, o paladino quer proteger todo mundo e ser uma linha de frente?
É porque, assim, eu estou novamente dando um exemplo do que é um grupo unido num propósito só que todos com uma política diferente de como abordar. Então, tipo, como assim? Tipo, quer dizer que um jogo de fantasia medieval em que os jogadores podem estar interagindo com a política total de um reino, não vai ter política? Tipo, o clérigo não vai defender o ladino que foi preso fazendo merda num tribunal? É esse tipo de coisa que eu fico pensando quando se há esse tipo de conversa. E isso eu tô falando sem mostrar os RPGzinhos aqui que eu tenho. Bastante política. E eu acredito que todos vocês também tenham e identifiquem isso. Mas, tipo, não existe essa questão de espaço de ter ou não política no RPG. Tipo, mesmo aqueles RPG ultra minimalista, que na verdade o grupo de jogadores são sentimentos de um personagem, ainda tem a política de ver qual é o sentimento que vai ser exposto primeiro lá. Então, de fato, é novamente aquela situação, assim. Que tipo de política você está esperando? Que tipo de política é essa que você está evitando? Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora vindo diretamente do WhatsApp. O Lucas Malk disse: pode, afinal política tem em tudo. O que não é bom são partidos, mas dependendo da temática ou da reivindicação faz sentido. Luiz, o que é que tu comenta sobre o comentário do Lucas? É, eu entendo a aversão aos partidos, né? Mas ele compreende que existe política em tudo. A gente tem um momento dentro da sociedade que a gente está um pouco cansado da política partidária que está posta a nós, né? Mas é compreensível essa situação, visto em momentos que a gente passou ultimamente, momentos de polarização, né? Então, existe uma parcela da sociedade que está meio cansada mesmo da política da esquerda, da direita, né? E esse conflito de embate de ideias e tal. Mas, como ele falou, a política tem em tudo, né? E a gente precisa tentar extrair de dentro da política, de dentro desses debates que a gente faz, esse entendimento de sociedade, né? Porque essa versão à política é muito também do falso entendimento que a gente tem de como a sociedade funciona, de como o sistema funciona, né? Muita gente está ali, como a gente falou lá no comecinho, imerso no seu cotidiano e não consegue compreender os reais motivos de estar sendo, muitas vezes, posto em submissão ao sistema que nós vivemos. Então, a gente não pode cair na armadilha de colocar os partidos nessa armadilha de colocar a política dentro dos partidos, essa política partidária, e ter aversão à política em si. Mas eu não acho que não é o caso do companheiro Lucas aí, porque ele falou que a política tem tudo, então é mais ou menos isso. Luciano, quer comentar? Eu só queria deixar claro o comentário que o Carlos trouxe, que é o seguinte: o importante é entendermos que você colocando ou não PT e PL, comunista e socialista, Bolsonaro e Lula, isso não define você colocar política no RPG. É você entender que do acesso do cadeirante até a sua mesa de jogo, do banheiro que o Rafael falou, da cor, sexualidade e gênero dos jogadores sentados na sua frente, isso é política, você Isso. querendo ou não. É só isso que eu queria que ficasse claro para todo mundo que está ouvindo e que está vendo agora. A política está presente desde o momento que você está com uma outra pessoa sentada ali fazendo aquela atividade com você. Beijo. Perfeito. Então, Só um adendinho aí pelo Manda. O PT não é comunista, tá? O PT não é comunista. Boa. Quem dera que fosse. Vamos lá. Próximo comentário é da Tatiana Barbirato. Ela disse: pode e muito. Motiva as pessoas a mudarem as coisas ao seu redor. Você efetivamente promove a mudança. Luciano, o que tu consideras aqui da fala da Tati?
Ela tá certíssima, cara. Se eu tomar o que o J.R. Tolkien falou, né, no sobre contos de fadas, né, ele tem uma palestra que ele deu lá numa turma em Leeds. Ele fala que a gente é medíocre a julgar a fantasia por achar que ela fala de coisas infantis ou que não estão conectadas com a realidade. Mas a verdade é que ela é uma metáfora sobre a própria realidade. E olha que o Tolkien não gostava de alegorias. Então, assim, eu sempre cito ele, né? Eu tenho que parar de ficar citando esse cara, porque ele é um abusador safado, mas o Neil Gaiman, ele tem uma questão muito interessante, que ele fala que ele cria personagens marginais porque eles deslocam o nosso ponto de vista. A gente passa a ver o mesmo problema a partir de um ponto de vista que a gente não consideraria. Então eu acho que toda vez que a gente cria um jogo de RPG, a gente cria uma narrativa, uma fantasia, a gente recria o mundo dentro da experiência do Círculo Mágico, que é onde acontece a ressignificação de conceitos e ideias que a gente trabalha na vida. Mas isso aí é para discussão sobre RPG e educação. Muito bom. Próximo comentário agora é do Ramon, que disse o seguinte: assim como alguns argumentam com a arte, a política está em tudo. Cultura é o conjunto de comportamentos de dois ou mais indivíduos. Política é como se comportar quanto a determinadas coisas compartilhadas pela cultura. Sem saber, todos os mestres incluem política em suas mesas. Quanto a ideologias e partidos, isso já é mais complicado. A busca por uma neutralidade, chamada muitas vezes pejorativamente de em cima do muro ou isentão, é provavelmente a melhor forma de se lidar com o mundo, pois que lhe deixa sem paixões ideológicas e, portanto, sem névoa mental para analisar os fatos e as atitudes, vide disfunção cognitiva. Tentar passar e transmitir neutralidade ao mestrar, principalmente em uma mesa contemporânea, elementos que envolvem ideologias, é transparecer que o mundo em que os jogadores estão contidos é complexo, bem pensado e viável. Marcos, o que tu acha desse comentário do Ramon? Olha, eu não entendi muito bem se ele estava falando bem ou mal do que seria isentão. Mas eu tô pelo lado de que realmente é o errado. Eu acho que ele tava corroborando. Pois é, eu não entendi. Bom, é que deu a entender que tentar ser isentão é para tentar ser tipo aquele. Não dá nem para dizer que é chapa branca, só para ter uma ideia do que é ser isentão. Porque quando a gente se trata como isentão, na verdade a gente está cortando a metade do grupo que é a que está perdendo, né, na narrativa. Então, tipo, eu vou fazer uma mesa de isentão. Pronto, só a gente que vai jogar, né? Só nós quatro. Tá aí uma mesa de isentão. Não vou falar de política. Aí, só que é isso que é uma coisa complicada. Aí que reside uma hipocrisia do que é ser isentão. Porque assim, quando a gente fala que é isentão, a gente acaba ignorando a possibilidade, na verdade, que existe toda uma construção social que a gente é inserida e que, na verdade, ela é a dominante. Então, existe sim seus pontos de vista que indiretamente você vai incluir. Então, a gente põe uma coisa. RPG de fato é uma coisa colaborativa. É uma coisa que se supõe que a pessoa que você está convidando para jogar RPG, você vai se sentir segura para falar de certos temas. Você vai poder se sentir à vontade com o personagem que você vai fazer. Tipo, vão haver temas que todo mundo combinou para participar. E se não houver, beleza. É só a parcialidade diante a parcialidade do público. Mas de fato é aquela questão, tipo, que do ponto que você fala que é isentão, na verdade tu está supostamente também se repreendendo, se reprimindo a temas que você gostaria de expor e não pode. O que não é verdade. Tipo, você só vai trazer pessoas que compartilham do mesmo pensamento que o seu. Então é por isso que assim, a gente tem que concluir uma coisa. RPG não é para todo mundo. Os RPGs que você vai jogar não é para todo mundo. O público que você está querendo ver com o seu RPG também não é para todo mundo. Só que a gente também tem que colocar nossos aspectos assim morais e éticos sobre o que a gente pretende com esse RPG. Porque
quando a gente fala sobre uma mesa de isentão, eu só fico pensando, eu não vou poder falar de gay, eu não vou poder falar de pessoas trans, eu não vou poder falar de racismo. E tipo, eu tô citando vários temas que, querendo ou não, mesmo em fantasia medieval, marcam presença. Então, essa é que é a questão, assim. Tu está disposto a, tipo, fazer uma mesa em que ninguém do teu grupo vai se manifestar plenamente? Tipo, que vai se sentir seguro? Porque essa que é a questão, tipo, pra gente falar que é isentão, que na verdade é inclusivo, ou que for, a gente tem que estar 100% no negócio. Não pode ser hipócrita nesse ponto de dizer que tipo, é chapa branca. E a gente tem que deixar claro que são só diante aos pontos de vista de quem tá parte, quem vai narrar. É isso daí. Mas é isso, eu tô falando diante do que eu estou interpretando, porque realmente eu achei um tanto confuso como ele escreveu isso de cinzentão e tal. Mas é isso. Se ele se ofendeu, já peço desculpa, mas teve um problema de comunicação aí na leitura. De fato, eu também fiquei confuso em entender o que ele quis dizer. Mas enfim, ele deixou a participação dele. Vamos à próxima. Muta aí de novo, por favor, Marcos. Próximo comentário é da Aeka Mazaki, que diz: na verdade, pode todo tipo de assunto. Cabe ao mestre conhecer o tipo de jogador que tem para saber se ele sabe falar como um adulto de verdade o tema. Luiz, o que tu acha do comentário da Aeka? Só fazendo um brevezinho, um breve comentáriozinho do anterior, né? Do Ramon. Eu acho que o Ramon ele trouxe um elemento que até ali eu estava concordando com ele, que dentro de conjunto de cultura, né? Ele falou sobre a cultura que movimenta a política e tal. Ele estava coerente até ali, mas aí depois ele dá uma virada, né? Ele fala que não, é melhor a gente ser isentão, a gente não falar sobre isso. E eu acho curioso porque eu não compreender que existe uma ideologia dominante que a gente vive, né? Uma ideologia que passa por tudo isso aí, passa por política, passa por cultura, né? Depois do governo Vargas, a gente começou a ser bombardeado por cultura americana aqui, né? Então a gente vive essa cultura hollywoodiana, a cultura do sucesso, a cultura da prosperidade e tal. Depois, com a vinda da igreja protestante, da igreja evangélica, né, a religião, a teologia da prosperidade. Então, a gente vive todo esse tipo de ideologia. Não existe esse negócio de ser isentão, de não falar sobre A ou B, né? Quando a gente não discute isso, a gente está sendo favorável ao permanecimento da ideologia dominante. Então, por isso que existe essa discussão de não existe isentão. Lembra da brincadeira da esquerda e direita? Ah, não sou nem de esquerda nem de direita. Porque se pressupõe que a direita quer conservar o sistema como ele está, né? Então, aí ele estava indo por um caminho legal, ele estava conseguindo raciocinar a cultura, a política, aí ele dá uma 360, um 180, aliás. Não, é melhor ser isentão. Então, eu acho que é por aí. Com o que a Eka falou, a Eka, na verdade, é, eu acho que como o Marcos falou, o RPG é um conjunto colaborativo. Por mais que o mestre ele traga a carga, né, de acúmulo que ele tem, né, sobre as dinâmicas sociais, sobre como ele vai produzir a política dentro do cenário dele, os personagens também têm a sua carga de participação dentro disso, né? Porque existem algumas temáticas que o mestre pode trazer dentro da campanha que os personagens não estão dispostos a entrar. Eles, não, esse aqui não é importante, vamos para outra missão, né? Ele sempre tem, né? Então, isso vale também para as temáticas que cercam a política. Então, eu acho que o mestre tem participação, sim, mas o jogador também, né? Beleza, vamos ao próximo comentário aqui, que é o do Caio Romero, autor do Inferno, que disse o seguinte, abrindo aspas: não querer política no seu RPG, fecha aspas, já é um ato político e claramente de posicionamento bem definido. Luciano, o que tu acha do comentário do Caio?
Cara, ele simplesmente reproduz a realidade. A gente não pode esquecer uma coisa que aparece no Joe Huizinga, que é o seguinte: jogo não é ético. Nenhum jogo é ético. Não existe como você ter uma mesa de RPG ética. A eticidade vem de você fazer ela acontecer. Então você tem uns RPGs como aquela merda do Varg, que eu já falei aqui mais de uma vez, que é aquele Myth Baron. Aquilo ali, cara, é um lixo racista e nazista, entendeu? E é um jogo de RPG e o cara conseguiu publicar. Então, que ideias estão sendo reproduzidas ali? Então, eu posso fazer uma péssima aventura com o The Loyal, que é um jogo sobre combater fascismo, né? Um jogo sobre revolução, apoiando, por exemplo, a ditadura de 1964. E eu posso fazer o jogo como ele foi feito para ser feito, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte: a gente não pode idealizar a experiência do jogo. A postura ética, ela tem que ser ativa. Nós que mestramos, como o Carlos falou, jogadores e mestres, é que devemos nos posicionar de forma a criar um mundo mais inclusivo e respeitoso. Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora do Victor Guimo, que disse: sendo possível ou não uma sessão zero, é recomendado que o mestre ou a mestra converse com os jogadores sobre temas sensíveis que a aventura possa tratar. Mas é importante discutirmos antes o que é considerado política numa mesa de RPG, porque aventureiros tentando ficar mais fortes, se relacionando por interesse, fazendo alianças e compartilhando ideologias, isso já é política. Lutar contra os vilões opressores, tomar decisões que vão além do combate, jogar RPG já é fazer política e muita gente não sabe. Marcos, o que é que tu consideras aqui da fala do Victor? Basicamente, ele está falando vários exemplos do que a gente encontra de política dentro da RPG de fantasia medieval. E, tipo, é aquele negócio, né? Muitas vezes a gente acaba tendo aquela imagem que, por ser um RPG de fantasia, está isento de qualquer coisa que pertence à nossa realidade. Mas a gente já concluiu aqui de A mais B, em vários momentos. E basicamente a nossa brincadeira, ela é um subproduto das nossas perspectivas, das nossas compreensões de como é que vão ser essas coisas. Não é porque é monarquia na RPG, e olhe lá, porque tem vários D&Ds da vida que tem organizações que têm formas diferentes de lidar, e não tem questões políticas envolvidas aí, tipo, coisas que vão respingar nos jogadores, e o desenvolvimento deles vai ser completamente diferente. Tipo, a gente tem que deixar, parar de pensar que o desenvolvimento da RPG não é simplesmente desenvolvimento do personagem, é o desenvolvimento do mundo que ele tá. Você vai se tornar melhor ou pior na forma como ele tá escolhendo. Tipo, eu tiro até como uma brincadeira, que foi um amigo meu, e ele narrava na época o D&D 3.5, e ele tinha falado assim: vocês querem fazer um personagem maligno? Beleza, mas vai ter responsabilidade para vocês, vai ter parte que vocês vão, tipo, vão ter que ser vilões, agir como vilões mesmo, lideranças vilãs. Aí ele não estendeu muito essa conversa comigo, mas ele falou: cara, eu vou parar de narrar RPG para esse grupo, porque tá virando uma tirania fascista a mesa do grupo, aí eu não quero mais fazer narrar com esses necromantes, não. Aí ele falou num tom tão triste assim, mas tipo, foi uma coisa que eu fiquei pensando: enquanto a gente consegue ver como a nossa leitura ela interfere na mesa de forma positiva ou negativa. E olha só o que aconteceu, né? A mesa que ele teve que largar. Os jogadores, querendo ou não, dá para ver que pode ter uma índole meio distorcida, acabou tendo um desfecho de um cenário fascista de necromante na mesa dele, medieval. Beleza. Então vamos agora ao último comentário das redes sociais, que é o do Elvis Cunha, que disse: política são relações de poder.
Como sempre, os donos do poder e os oprimidos estão representados, seja na nobreza e camponeses em RPGs medievais, quanto em poderosos e trabalhadores em RPGs mais contemporâneos, ou organizações criminosas, políticos, governo, empresários e etc. A política sempre vai ser representada em mesa. O que cabe ao grupo é usar o bom senso e manter o respeito em mesa. E claro, sempre que possível, detonar nazistas. Luiz, tá contigo para fazer o último comentário. Muito bom, Elvis, né? Fascista a gente não conversa, não. É isso mesmo, dá porrada mesmo. Mas eu acho que é isso que a gente estava elaborando ainda agora, né? Ainda há pouco. É, é, existe um papel de dominância de uma elite, não gosto de chamar de elite, mas é como a gente pode chamar, né? Uma elite econômica, e essa elite econômica, no papel de dominância, é evidente que ela não vai cuidar só da economia, né? Até para manter os oprimidos em sua posição, eles têm um papel de dominância cultural, né? Então a gente passa por isso, um papel de opressão mesmo, né? Que a gente não consegue enxergar. Mas a gente tratar disso dentro do RPG é um papel de reflexão, e eu acho que é importante que a gente consiga estabelecer primeiro um diálogo, entender que não é um juízo de valor também, né? Porque a gente passa muito, a gente tende a compreender todas essas relações dentro de um ponto de vista ocidentalizado, né? A gente, aquele leve viés democrático que a gente pinta todos os nossos reinos medievais, e apesar deles serem camponeses, eles têm uma vida digna, eles têm a vendinha no mercado, aí eles têm o mercado do reino onde todo mundo ele pode vender suas coisas, né? A gente pinta os nossos... Isso que eu estava falando no começo sobre anacronismo. A gente fantasia os nossos reinos com um viés democrático, e a gente não entende o rei como uma figura que é cinza, né? A monarquia não era preenchida, assim. A gente tem que começar a imaginar, a gente tem que imaginar o reino como uma monarquia. Existe a insuperável massa de trabalhadores, não, de servos, né? De vassalos. Era pobre, né? Mas a gente tende a pintar, a ocidentalizar de maneira a pintar um verniz democrático, justamente para a gente sempre cai nesse juízo de valor, né? Inclusive, eu tento inserir no meu RPG que eu estou desenvolvendo agora, justamente esse ponto de vista, de entender que, pô, existe um guerreiro ali que ele ajudou o nosso grupo a vencer uma dungeon específica, mas ele serve um reino que é escravagista. E aí, como que eu vou lidar com esse guerreiro? Como é que eu vou ter, qual vai ser meu juízo de valor com relação a ele? Pô, ele foi legal comigo, ele me ajudou, pô, mas ele tem um escravo, e aí? Como é que vai ser? Né? A gente vai... Que tipo de interação a gente vai ter com esse indivíduo? Né? E aí a gente começa a refletir um pouco sobre essas interações que nós temos com o diverso. E eu acho que é por aí, assim, sabe? E corroborando de novo com eles, detonar nazista é sempre bom. Muito bom. Marcos, tu queria comentar alguma coisa? Um pouco como o Shikama falou, tipo aquela fantasia democrática monarca das fantasias medievais. Na verdade é democrático liberal, para falar a verdade. Que tipo, o camponesinho também tem a chancezinha dele crescer lá, ter uma relevância, ter a chance de ter um burguês sem ter um conflito com a própria sociedade medieval. Mas tipo, é porque isso que o Shikama falou me trouxe outras reflexões de como a gente vê fantasia medieval sem ter alguns tons de crítica. Tipo, geralmente um rei tem problemas com algum monstro ou algum outro exército ou coisa parecida, e ele não conta com seu exército. Ele conta com uma milícia, que são os jogadores. Já é coisas para se E o mal é sempre a representação do monstro, né, Marcos? É a figura que não é humana, que não é
Não é humano, é um monstro, é a entidade maligna. Tem esses aspectos coloniais que eu queria não entrar, porque senão ia crescer muito o papo. Mas de fato, não tem como pensar que existem coisas muito antigas de fantasias que são etnocêntricas e são expostas na fantasia medieval. Aí, eu não sei se é conveniente, mas eu acho que a gente já tá para terminar, né, Hagabashi? Eu queria mostrar aqui alguns RPGs que tem política. Posso te dar uma ideia? Tu podes Hum, mostrar isso nas considerações finais. O que tu acha? tudo bem, Então pronto. tudo Então bem. vamos Vocês para as... podem puxar o que vocês acham que tem também. Claro. Então vamos para as considerações finais, que é aquele momento que as pessoas aqui participando do podcast vão poder dar aqueles seus últimos comentários sobre o tema de hoje, dizer o que eles estão fazendo no RPG para poderem a galera acompanhar e seguir nas redes sociais e dizer um até logo. E como o Marcos já está já com o pé dentro das considerações finais, é tu que começa. Tá, gente, desde o começo, como a gente está falando, né? Política tem em tudo, principalmente no seu joguinho de RPG, a forma como você vai organizar, tanto como os elementos de interação que você vai ter com outros NPCs, até mesmo com grupos, são raízes de como você vê a sua política. Por isso que tem essa brincadeira da anacronismo na fantasia medieval. Só que é como eu falei, tudo que a gente está falando é dentro desse aspecto da fantasia. Mas já foi exemplificado aqui um monte de RPG que são de várias outras eras e que tem temas muito mais precisos quanto a isso. Mas, por exemplo, eu vou puxar uns que eu não vou nem precisar espremer muito para poder falar de política. Mas olha só. Aqui, ó. Chamar de Quefulho. Olha Quefulho, além de ser um RPG de terror, ele é uma fantasia histórica. E, tipo, tem política. Dá pra você ser um personagem político, literalmente, o político, pode ser um advogado. E tem regras para toda a burocratização para seu personagem não ser preso indo atrás de um abissal. E isso porque eu gosto de narrar mesa que tem aquele clima meio Hitchcock de crise mundial, que os personagens viajam por outras regiões. Então gosto também da brincadeira de cultura e política que vai estar contida e o quanto existe esse desafio para os jogadores conseguirem interagir com o diferente, não só do monstruoso, mas de outras culturas. Esse aqui é um exemplo, tá? Apesar de que eu acho que muito da galera do Chamatic é meio conservadora, opinião minha, mas é um jogo extremamente político e dá muita divergência. Outro, Cult, Divindade Perdida. Esse daqui eu até trato como horror social, porque muitos dos elementos que ele tem é tipo um cenário de horror pessoal, para falar a verdade, que os jogadores, isso é um metaplot. Eles são divindades presas em corpos humanos e que tudo que está coberto ao véu, na verdade, também é um subproduto de uma distorção desse véu. Então, tipo, as perspectivas tanto políticas quanto religiosas ou até mesmo ideológicas suas podem ser um subproduto. Agora, se você quer ser uma divindade ou combater esse terror que talvez você não goste de ser, já é uma questão do jogador. Aí, um adicional, tem uma aventura do CUT, que os jogadores eles são assessores do governo do Donald Trump nas eleições de 2016. Eita porra. Tanto Trump quanto a Hillary são lictors. E, tipo, é bem pesada essa aventura, mas ela é genial. E, por fim, se você quer avançar no tempo, que tal um RPG pós-apocalíptico, Mutante Ano Zero? Mutante Ano Zero ele é um RPG meio hexcrawl, mas uma das mecânicas principais do jogo, que é a metade dele, é a criação da Arca, a Casa dos Mutantes, que são os jogadores. Porque esses mutantes eles são poucos, são mais de 200 pessoas, eles não têm ideia de como é esse mundo e eles precisam se unir. Só que existe toda essa confusão de perspectivas, pontos de vistas, e essa metade de mecânica é você construindo a sua arca. E existe toda uma questão de política do que vai ser decidido para a construção dessa arca. Isso inclui até formas de governo muito explícitas, tipo uma democracia, um socialismo, um fascismo. E o outro só tem um BO esse jogo, ele tem como classe escravos. Caramba. Agora vai. Mas tipo, eu sempre tiro quando eu vou narrar. Perfeito. Então, eu dei alguns exemplos aqui. Eu nem precisei espremer muito para falar de política,
mas são jogos que, além de serem diversificados, têm muitos temas políticos. Onde é que o pessoal te encontra nas redes, e Marcos? Eita! Olha, Marcos Mauro no Instagram. E se vocês quiserem acompanhar um pouco do meu trabalho como tradutor, tem a Odyssey Publicações. Tanto o site quanto a página do Instagram são com esse nome, que vocês podem ir lá acompanhar. Tanto nossos lançamentos quanto o que a gente está produzindo. Muito bom. Passo agora para as considerações finais do Luiz Chicama. Valeu, Raga. De novo aqui agradecer o espaço, tá? É sempre legal aqui estar debatendo e eu gosto muito desse tema porque eu trabalho com isso, né? Eu sou, é, já trabalho com comunicação política já há quase 10 anos, então para mim é muito importante tratar sobre esse tema em sociedade porque eu acho que parte da nossa melhoria de vida está em a sociedade entender o papel da política, né? E o papel de se mobilizar e de principalmente se organizar para conseguir é, conseguir melhoria de vida mesmo, assim, né? De problemas sociais, mas também de melhores leis, de enfrentar esse tipo de ir para as ruas e entender mesmo, enfrentar a elite econômica, porque somente com a mobilização do povo em massa a gente pode realmente ter frente, ter voz e ter força também, né? Porque quando a gente vive no capitalismo, o principal poder dentro do capitalismo é o capital, É o né? capitão. É o capital. Mas nós somos maioria, nós trabalhadores temos um número, somos um número maior. Né? Quando organizados e mobilizados, nós podemos conseguir coisas boas para a nossa melhoria de vida. Então, eu acho que o RPG, nesse sentido, tem um papel fundamental, né? Porque nós, como a gente falou no começo, estamos cansados, né? A gente não tem mais, a gente não tem mais esses convívios de fazer uma rodinha, muito também devido às interações das redes sociais, a gente perdeu essa cultura de sentar para conversar sobre a vida, assim, sabe? A gente pouco vê nossos amigos, né? Eu acredito que todo mundo aqui está muito trabalhando e tal, e vê o RPG uma figurinha ali para a gente se reunir, para conversar e debater. Então, nesses poucos espaços que a gente tem de diálogo, eu acho importante a gente falar sobre política, né? A gente não pode é, criar um ambiente neutro, entre muitas aspas, sem ideologia, vira um ambiente estéril. Eu acho que não, a gente precisa debater esses temas assim, e dentro do que a gente dentro do que a gente pode. Eu, enquanto comunicador, o Luciano, enquanto educador, eu acho que também é muito importante. O papel RPG e educação tem tudo a ver, eu acho que são coisas que caminham juntas. Então é isso. E parte disso a gente tenta fazer lá na Dungeon. Já deixo aqui o arroba, né, Dungeon Belém. A gente tenta criar um ambiente de congregação mesmo, assim, de que as pessoas venham, se sintam à vontade para conversar, para interagir, né? E falar sobre política, falar sobre representatividade, e trocar ideias, né? E no ambiente presencial, porque eu acredito que esse estar próximo das pessoas e ter esse ambiente social que o RPG traz para a gente, eu acho que é muito legal, assim, é fundamental para mim. Então, o Dungeon Belém, aí, quem quiser saber mais, quem ainda não é associado, que está assistindo esse podcast, entrem lá. Quem é de Belém, né? Quem está aqui, né? Mas também a gente pode trocar umas ideias nas redes sociais também. Valeu. Verdade. Inclusive, vale dizer que recentemente a Dungeon Belém conseguiu fazer uma interação com o Lucas Nascimento, que é o autor do. Oh, meu Deus! Não sei o que, Zero. Me te lembra, Luiz? Ah, tá fugindo o nome do jogo. Mas enfim, depois eu lembro e eu digo pra vocês. E também trouxeram o Mestre Vinzão. Fizeram uma interação junto com a galera da Associação Dungeon Belém. Diga. Tá mutado, Quilombo Zero, Quilombo Zero. Quilombo Zero, obrigado. Tava fugindo do nome. O Lucas Nascimento, autor do Quilombo Zero. Ambos, Lucas Nascimento e Visão, tiveram essa interação com os membros da associação. É esse tipo de trabalho que a associação promove com a comunidade. Agora, partindo para o terceiro e último convidado para as considerações finais e responsável por estarmos aqui, Luciano Bastos. Raga, fiquei super curioso, cara. Levanta essa sua camisa aí, cara. Que camisa é essa? Da Dungeon Belém? Não, essa aqui é uma que eu fiz. É como se fosse o D20, a bandeira do estado do Pará,
Maneiríssimo. e escudos e machados medievais. Cara, eu acho muito legal a iconografia regional do RPG, assim, eu deveria ter um pod só sobre isso. O que é que você criou pro seu estado, né? Porque lá no RPG Brazuca a gente tinha um dado D20 verde e amarelo. Eu fico imaginando o que é que se criou na Bahia, o que é que se criou, sabe, do Alagoas. Cara, deve ser maravilhoso. Mas enfim. Bom, pessoal, eu acho que quem já me ouviu aqui algumas vezes sabe que eu sou o tiozão do amorzão. RPG é sobre as pessoas, é sobre o encontro, a troca de olhares, o toque carinhoso, é sobre viver aventuras, sabe, inesquecíveis com pessoas que você nunca viu e sorrir, gargalhar com elas, não importa se é gay, se é bi, se é... Olha, o importante é que a gente consegue ter um ambiente divertido e maneiro com qualquer um. Eu acho que eu tenho poucas atividades que sejam tão inclusivas quanto o RPG, porque nem olhar para a planilha um colega precisa, é só quem está do lado dele falar qual é o resultado do dado, quais são os números, né, para uma pessoa com deficiência, ou no caso, baixa visão. Então, assim, o que eu queria deixar com essa mensagem, qual era a minha proposta aqui? É isso, gente. Você que é mestre, você que é jogador, você vai para um evento, você vai para um encontro, você vai lidar com todo tipo de pessoas. E para você criar um ambiente bom para todo mundo, inclusive para você, você tem que entender que RPG é político no sentido de que ele representa todos aqueles que fazem o RPG. Então, trate com amor, trate com carinho, você vai ter amigos e amigas maravilhosos e amigas maravilhosos. Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar. E eu acho que esse espaço que o Raga cria é maravilhoso por isso. Eu estou falando com os colegas aqui, o Marcos e o Carlos, que eu nunca vi, e eu já tenho afinidade com eles, assim, já acho eles dois caras incríveis. Então, acho que o RPG é a mesma coisa. Então, fica meu parabéns pro Raga, para variar, fazendo aqui um encontro maravilhoso. Esse cara é incrível. E para vocês, amigos, brigadão. É isso aí. Se vocês gostam da gente, do podcast RPG com o Jambu, continue com a gente, pois já temos tema programado para a semana que vem. O tema escolhido pela galera da Associação do Belém é Como Não Ser um Jogador Chato? É esse o tema que a gente vai tratar semana que vem. Já temos confirmado convidado externo. Oi. Nesse eu tenho prática, porque eu vou falar tudo o que eu sou para você aprender a não ser. Ah, então tu vai participar desse com a gente? É isso, Marcos? Não tô falando isso, não, tô brincando. Tô falando que eu sou um jogador chato. Então tá. Ficou por fora. Então, para esse tema, já temos o convidado externo aceito, que é o Henrique Ferraz, do podcast Vale das Trevas. Ainda não temos pessoas daqui do estado do Pará confirmadas, por isso que eu já estou olhando para o Marcos. Daqui a pouco eu vou ter uma conversa com ele no chat. Mas enfim, obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Obrigado ao Luciano, ao Luiz, ao Marcos, por terem proporcionado um podcast super interessante. E agora, para finalizarmos, peço para que os três, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.